boa tarde. Estou aqui com o professor Rodrigo Miller, né, que vai ter uma palestra hoje aqui no IBC sobre as virtudes do líder político para o bem comum. Então, essa é mais uma sequência das entrevistas que estamos dando com os nossos palestrantes. Então, hoje o Rodrigo Miller, que é o nosso entrevistador, vai ser o entrevistado. Pois é. Eu sou o Rafael Salve, né, também sou membro aqui do IBC. E hoje a gente vai falar justamente dessa questão das virtudes do político, né, ou do líder e o bem comum, o que vai muito ao encontro também do lançamento, né, também que vai acontecer hoje, do nosso primeiro livro, do Padre Santiago Ramírez, que é O Bem Comum, Princípios da Filosofia Política de São Tomás de Aquino. Então é um tema que tem muito a ver com o nosso instituto, né, com a missão do nosso instituto. E o professor Rodrigo quer fazer sua apresentação? Bom, primeiramente é uma honra agora estar no ponto de entrevistado e não de entrevistador, né? Para a gente poder discutir um pouco sobre essa temática que acho que é o coração do Instituto, né? Se nós temos o nome de Instituto do Bem Comum, eu acho que nada mais justo e nada mais elegante a gente começar uma campanha editorial e a gente começar as discussões a respeito do que é o bem comum, porque afinal de contas, existe ainda hoje certos preconceitos a respeito do que é o conceito de bem comum. Ele é capturado pela esquerda, principalmente, por conta da sua visão mais aproximada do coletivo, por a sua visão mais social, mais, entre aspas, caritativa, se a gente pode dizer algo nesse sentido. E para a direita moderna é quase como uma ofensa, porque afinal de contas, como é que a gente vai pensar o bem comum, sendo que nós precisamos enfatizar o individualismo, o liberalismo? Como que a gente deve entender? Para os liberais é uma ofensa. Então, desmistificar o conceito e trazer essa posição mais clara a respeito do bem comum com uma fundamentação tomista, eu acho que vai jogar uma luz muito grande neste conceito e vai ajudar as pessoas a compreenderem um pouco mais aquilo que a gente quer trabalhar nesse nosso instituto. Perfeito. Bom, isso tem muito a ver com a nossa primeira pergunta, né? Que é justamente sobre esse conceito estar deturpado, né? Você poderia destacar, então, alguns pontos principais do que seria o bem comum, segundo a visão clássica, né, que é dada por São Tomás? O que seria o bem comum, assim, tentando definir alguns pontos? Assim? Então, Salve, o que eu acho importante a gente entender do bem comum de uma perspectiva mais clássica, mais tomista, né? Em primeiro lugar, é que o bem comum, como definição, ele vai no sentido de vou trazer o bem para a sociedade, certo? Eu quero que toda a sociedade esteja ordenada para o bem e eu quero que essa sociedade chegue até o bem. Então é uma ordenação para o bem e pelo bem, nessa dupla dinâmica. E nós precisamos entender aqui uma coisa muito importante, que o bem comum ele se distingue em duas fases, duas partes, por assim dizer. O bem comum transcendente e o bem comum imanente. O bem comum transcendente é aquele que tem relação com o próprio Deus. O Deus é um próprio bem, é o sumo bem por natureza, né? Então, se nós lermos a Suma Teológica, se nós entrarmos em contato com toda a filosofia tomista, nós vamos perceber que ali existe uma tradição de dizer que o sumo bem é o próprio Deus. E nós todos temos o fim último da nossa existência, caminhar para Deus. Certo? Ou seja, as coisas teriam que ser orientadas, então, para Deus, é isso? Deveria ser ordenada para Deus. E aqui a gente pode perceber algumas coisas importantes. Não pode se tratar de algo individualizado, o bem comum. Não pode se tratar de algo como coletivista, o bem comum. Existe uma justa medida de resguardar uma certa liberdade ordenada ao bem, certo? E também da coletividade buscar esse bem, porque afinal de contas, se nós estamos tratando de uma coisa que é para a sociedade não pode ficar ali a esse fim transcendente, que é o próprio Deus. Uhum. E além disso, tem o bem comum imanente, que está relacionado com as coisas da própria vivência cotidiana da sociedade. Com a vida social, né? Com a vida social. Então, temos o bem comum da alma. Então, o que eu digo pelo bem comum da alma? Não a sua finalidade última, mas
buscar a virtude. Uhum. Então, o Estado, a política, os governantes, eles devem ter como responsabilidade principal aqui resguardar pela virtude humana que a gente está trabalhando. Por quê? Nós não podemos entrar numa sociedade ou tentar buscar o bem comum sem que isso seja algo muito caro. Então, já não podemos aqui afirmar que o materialismo busca o bem comum, porque ele já esqueceu dessa ideia de alma. E não podemos achar que a busca por essas virtudes é simplesmente algo individualista. Existe uma coletividade, a coletividade exerce influência na pessoa, e essa pessoa, se ela está numa sociedade virtuosa, aí ela começa a atingir o bem comum. Esse é um aspecto do que a gente precisa tratar. O outro aspecto importante desse bem comum imanente é trazer riqueza, trazer prosperidade econômica para as pessoas, né? Porque, afinal de contas, estamos no mundo da matéria, certo? Sim, Nós somos precisamos comer, precisamos nos alimentar, precisamos dormir, ter um teto para nos abrigar, precisamos de roupas, né? Exatamente. E aí o que a gente precisa saber qual que é a melhor ordenação da sociedade, qual que é o melhor modelo de ordenação de sociedade que vai trazer esses bens para a nossa completude. Porque se nós não tivermos este compromisso, o bem comum imanente ele já vai apresentar algumas falhas muito grandes. Então nós precisamos tratar esse aspecto sim, o aspecto da prosperidade. E por fim, existe o bem comum imanente na sua vertente do quê? Do corpo. Então, trazer saúde, trazer fortaleza. Então, é bom que a sociedade seja forte, que a sociedade seja fisicamente saudável, porque isso vai proporcionar que elas tenham um trabalho melhor, mais adequado, mais digno, e assim consiga atingir esses bens. Só que existe aqui um ponto importante, Salve. Todos esses bens comuns imanentes devem estar ligados e devem respeitar o bem comum transcendente. Ou seja, toda essa construção que o bem comum imanente cria na sociedade, então, ele deve ser ordenado com base a esse fim último que seria o próprio Deus, né? Claro, porque se nós estivermos tratando somente do bem comum imanente e nos esquecermos deste bem comum transcendente, a finalidade última do homem não se atualiza, né? Em termos aristotélicos. Então, o que a gente vai acabar vendo? Uma sociedade que vai buscar esta realidade passageira, porque nosso corpo é passageiro, como um fim em si mesmo. Que é mais ou menos como acontece hoje, né? Com o consumismo. Que é mais ou menos o que acontece hoje. Nós vivemos numa sociedade plenamente consumista, hedonista, ligada aos seus próprios interesses e que esquece do bem comum final, que é o bem comum transcendente. Isso gera um problema muito grave. Exato. E talvez até por isso, né, que existe essa questão de que hoje em dia, até por essa busca da felicidade está sendo voltada meramente para uma questão material, que as pessoas deixam um pouco de lado as questões morais, né? Que estão ligadas diretamente com a busca da virtude, né? Então, como que você enxerga essa oposição hoje? Porque para você alcançar a virtude, isso gera um certo esforço, né? E esse esforço, muitas vezes, não é agradável ao nosso corpo, vamos dizer assim, às nossas paixões, né? Às vezes, sei lá, você... Por exemplo, agora a gente está nesse período quaresmal, tem muita gente que faz jejuns, faz alguma coisa nesse sentido. Então, assim, pelo prazer, a pessoa gostaria de comer aquilo que ela está se privando, mas pela virtude, por amor a Deus, ela acaba se privando desse bem, né? Então, como que hoje em dia você enxerga que é possível, assim, dar um novo impulso, assim, para a formação moral, sobretudo quando a gente está falando hoje, né, de lideranças, né, que estão sendo formadas para o bem comum? Eu acho que existe um caminho, que é basicamente nós tentarmos retomar um plano de educação clássica tomista para toda a sociedade. E existe aqui, não o Santiago Ramírez, propriamente dito, mas existe um outro padre chamado Padre Leonel Franca, e ele, no seu livro A Formação da Personalidade, ele vai dar um mapa do caminho para a gente iniciar essa busca pelo bem comum. E ele fala que é necessário que a gente, em primeiro lugar, tenha uma sólida formação religiosa. Essa sólida formação religiosa, leia-se catecismo ou algum tipo de catequese, ele vai solidificar na alma das pessoas uma boa doutrina, certo? Essa boa doutrina, ela vai pavimentar a nossa disposição como homens para uma outra parte da formação, que é uma formação moral. E aqui essa formação moral, eu digo que está ligada à educação da vontade, certo? E à iluminação da inteligência.
Então a gente tem uma boa formação moral, uma boa formação religiosa, depois é uma boa formação moral, e por fim, o homem ele vai atuar depois na formação dos diversos aspectos que tangem a sociedade. Então, vai ser um médico, mas ele já tem esses dois pressupostos. Sim. Vai ser... A técnica, na verdade, vai ser como um complemento para esse ser humano que já está formado a partir das potências plenamente humanas, que são a inteligência e a vontade, né? Isso. Aí o que acontece? Muita gente acaba falando assim, bom, nós precisamos trazer a moralidade de fato, né? Mas um erro comum que a gente não pode cometer é que nós, para termos uma boa moral, nós precisamos ter uma boa doutrina. Porque se nós não tivermos uma doutrina muito forte, a nossa moralidade, essa nossa formação da inteligência e a formação da vontade, elas vão estar bastante comprometidas. Então, é mais perigoso na nossa atual sociedade as ideias circulantes, as heresias, os diversos tipos de falsas doutrinas, do que, por exemplo, um deslize de caráter moral. Porque um deslize de caráter moral, a gente consegue corrigir, é mais fácil de a gente buscar o arrependimento, ou falar, cara, como é que eu posso trabalhar isso? Eu não fui legal com a outra pessoa, eu abusei de uma determinada bebida, mas como é que eu posso sair disso? Se a gente tiver um vínculo doutrinário muito forte que vai iluminar a inteligência, né? Porque a nossa inteligência ela pode ser iluminada por duas coisas, pela luz natural da razão e pela luz sobrenatural da fé. Quando a gente tem essas duas juntas, aí a gente consegue atingir esse plano de formação mais evidente. Então, um caminho que nós podemos discorrer para uma saída desse nosso problema é, na verdade, o plano de formação clássica que formou muitas pessoas virtuosas, que deu o tom para muitas instituições e organizações, que basicamente foram as bases da civilização, hospitais, igrejas, escolas, e tudo isso partiu dessa visão ordenada de uma educação. Exato. E hoje, né, tem muitas pessoas que se interessam ou por política ou querem ser empresários, né? E essas pessoas, às vezes, por essa nossa educação liberal, que não prevê uma educação para as virtudes, uma educação que exija, né, uma transformação interior da pessoa, assim, muitas se sentem perdidas, às vezes, ou frustradas no seu intento, né? E hoje, né, para uma liderança dessa, né, seja uma liderança social, religiosa, política, qual você considera assim hoje que seria assim a virtude mais importante para ela começar a crescer, assim, uma pessoa que esteja interessada nisso, o que você acha que ela poderia fazer? Eu acho que a principal virtude no ramo social que nós precisamos buscar é a virtude da prudência. Porque a prudência, para Santo Tomás de Aquino, é a virtude própria do ato de governar. Ela não é, então, uma questão de cautela só? Assim. Não. A prudência ela é dividida em três partes, basicamente. A primeira parte, que é a parte do conselho. Então, eu quero fazer algo, eu quero buscar alguma coisa. Só que essa coisa eu sei que é um bem árduo, né? Então, eu preciso, em primeiro lugar, consultar pessoas que sejam capazes de iluminar a minha inteligência. Pessoas ou livros até, né? Não deixa de ser uma pessoa também que deixou... Quando eu digo pessoas, você vai consultar um sacerdote, você consultar uma pessoa tarimbada naquele determinado assunto, mas uma pessoa que realmente esteja com a verdade e que ela realmente esteja na busca pela verdade, não apenas qualquer tipo de pessoa, porque nós podemos consultar pessoas que são muito boas na técnica, mas não têm uma formação religiosa e moral muito forte. Não conseguem enxergar o contexto geral. Não conseguem enxergar o todo. Então a gente parte por esse conselho. Depois da parte do conselho, existe a segunda parte da virtude, da prudência, que é a resolução. Então eu vi as coisas, eu formei a minha resolução e aí eu vou partir para ação, certo? Então essa resolução é saber se aquilo que eu estou querendo fazer é moral ou não, para depois na ação ela ser rápida. Então eu acho que a prudência, quando ela é bem estudada nas suas partes principais, ela vai nos ajudar a governar bem as nossas empresas, vai ajudar a governar bem a nossa nação, os países, as sociedades, e assim a gente vai ter essa possibilidade. Uma outra virtude que vai ficar do lado da prudência é a justiça. Então a justiça primeiro consigo mesmo, e ser justo consigo mesmo, não buscar você se auto-enganar, você fala, bom, isso aqui é a verdade, eu não posso trair essa verdade que foi me apresentada, e eu preciso dar a ela uma resposta justa para isso, e a justiça distributiva,
que é a justiça com o próximo, com a sociedade, com os bens públicos, com toda a realidade humana, e isso vai permitir que a gente esteja bem posicionado nessa questão. Uhum. E, por fim, para a gente complementar, digamos assim, para dar um perfume extra, é a magnanimidade e a magnificência. Essas duas virtudes, elas vão compor esse edifício das virtudes para um bom líder político ou para um bom líder empresarial, que deve sempre ter por base a humildade, que ela é a raiz de todas as virtudes. Então, eu acho que este edifício bem colocado vai nos ajudar com um mapa para entender quais são os exercícios que eu preciso treinar dessas virtudes e quais são as maneiras mais eficazes que nós podemos ter para buscá-las. Eu acho que esse é um bom caminho. Perfeito. E nessa ótica, né, a gente tem esses princípios, né, que você disse de virtude, assim, nesse mundo liberal, são vários campos de atuação, né? E como você poderia dar um exemplo, assim, de como uma pessoa poderia aplicar concretamente, assim, essa questão do conselho, por exemplo, um líder empresarial, por exemplo, como que ficaria esse passo a passo, assim, numa situação? Você poderia exemplificar? Um líder empresarial, ele precisa entender que a empresa dele não é apenas para gerar lucro, certo? Que é uma visão extremamente liberal. Mas ela tem um objetivo que é, por meio do trabalho que essa pessoa está fazendo, as pessoas precisam ser virtuosas. Então, quando a gente vai buscar um conselho para uma empresa, ou para uma tomada de decisão de compra, alguma coisa, o líder empresarial, o líder político, ele deve buscar pessoas que não apenas tenham conhecimento naquilo, mas que realmente estejam buscando a excelência das virtudes e a excelência do bom pensar doutrinário. Uhum. Certo? Porque nós, no mundo liberal, a gente costuma ver as virtudes cardeais, que são a temperança, a justiça, a fortaleza e ali a prudência, de uma forma mais humana, de uma forma simplesmente, ele está se formando, só que não, existe algo que vai para além dessas virtudes meramente humanas, que são as virtudes teologais, que é a graça, tudo que está presente na nossa sociedade. Então, um líder prudente, ele vai buscar pessoas que estejam aí, porque essa graça vai iluminar a sua inteligência, essa sua inteligência vai ser potencializada, e aí sim você vai conseguir tomar ações, vai começar a tomar decisões de uma forma mais resoluta e mais correta. Porque ela realmente, a graça, ela atua e de fato a gente tem uma possibilidade, com a ajuda de Deus, tomar decisões melhores. Mas a gente precisa estar totalmente ordenado a Ele. Perfeito. É um desafio grande, né, hoje na nossa sociedade. Não, é um desafio enorme, porque nós vivemos o liberalismo, o self-made man, eu faço, eu consigo, os grupos tentando tirar a nossa própria personalidade, a nossa identidade e fazer com que nós sejamos plasmados no coletivo, outros que querem simplesmente buscar os seus prazeres e esquecer que nós temos uma responsabilidade com essa sociedade. Então, nós vivemos um desafio muito grande que, inclusive, o recém-empossado presidente de El Salvador disse: nós precisamos construir uma nova Roma, né? Então, o que significa construir essa nova Roma? É remontar os pilares que fundaram a nossa civilização e defendê-lo com a nossa própria vida, se for necessário. Porque ali tem algo de construção de civilização. E o que nós estamos vivendo hoje é simplesmente a destruição desses grandes homens que construíram essa civilização. Então é um desafio enorme, é um desafio gigantesco que nós precisamos, para ontem, tomar a consciência esse senso de urgência e atuar para mitigar esses efeitos. Perfeito. Em relação agora, uma pergunta em relação ao livro, né? Esse livro trata de uma maneira sobre o bem comum de maneira bem ampla, né? E como que você enxerga, né, que o Padre Ramírez, você também foi o tradutor do livro, sim, né? Sim. Então tem propriedade para falar sobre ele, né? Como é que você vê que o Padre Ramírez, né, pode ajudar assim as lideranças de hoje, né, a partir desse esclarecimento do que é o bem comum, né, e de toda essa, vamos dizer assim, de todas as consequências disso, né, no sentido moral e social, porque tudo é um conceito que ele carrega consigo uma carga muito grande de significados, né? Totalmente. O que eu acho que o Padre Santiago Ramírez ele consegue trazer para o debate atual e que foi muito esquecido
é a noção de que o bem imanente, o bem de hoje, dessa terra aqui, ele precisa respeitar e obedecer sempre o bem transcendente. Por quê? Durante esse século XX, durante o século XX e o século XXI, a gente tem uma corrente dos neotomistas. E o próprio padre Santiago Ramírez, ele faz parte desse movimento. Só que outros membros, como por exemplo Jacques Maritain, ele tenta dissociar a ideia de indivíduo e pessoa. Certo? Ele tenta falar que existe uma pessoa que faz uma relação com Deus, direto, e aqui não precisa de intermediário, e existe o indivíduo enquanto sociedade. E aí o que acontece? Esses dois, eles não podem interferir. Ele cria uma dicotomia Ele cria uma dicotomia da própria pessoa, e isso é uma fragmentação do próprio ser. Uhum. Se existe essa fragmentação do próprio ser na realidade, o que acaba acontecendo? Existe uma separação de pessoas, de alguma instituição que vai cuidar simplesmente do espiritual e outros que vai cuidar simplesmente do temporal. Uhum. E eles se conversam de forma a não ter uma relação de dependência, uma relação de hierarquia. E a própria modernidade rompeu com esse senso de hierarquia, com a hierarquia dos bens. Então eu acho que um ponto importante que o padre Santiago Ramírez vai nos trazer é essa remontagem da hierarquia, é trazer para nós a consciência de que os bens terrenos eles devem estar ordenados aos bens sobrenaturais, porque uma sociedade, se ela tiver como fim único essa sociedade, ela já está fadada ao fracasso, esse tempo. Então, isso que o padre Santiago Ramírez traz é, de fato, uma nova possibilidade de discussão política e social para os nossos tempos de hoje. Porque, na verdade, falta hoje um entendimento do que é o bem comum mesmo, né? Quando você vai formar, assim, parece que é um conceito que as pessoas não levam em conta. A tendência, quando, pelo menos em questões políticas, se pense muito numa questão meio pragmática, né? Precisamos resolver esse problema pontual. Então, às vezes, se comete um erro muito maior do que para resolver aquele problema só por uma questão pragmática, né? Posso dar um exemplo bem claro. Imagina que nós estejamos pensando em como resolver uma praça que está cheia de drogado, né? Mas na vizinhança tem pessoas que querem destruir aquela praça, querem inabitar aquela praça, mas essa praça ela tem outras finalidades que ela pode vir a ter, se bem cuidado e bem arrumado, que vai gerar uma contemplação da natureza. E a contemplação da natureza é um dos pressupostos para a contemplação do sumo bem que é Deus. Então, não é simplesmente para as nossas realidades imediatas que nós precisamos pensar, é como pensamento de longo prazo, é entender como que essas dinâmicas funcionam junto ao bem comum. Senão a gente vai ficar sempre buscando, eu tenho um problema X, a solução é Y, e eu não vou me considerar nenhuma questão moral, doutrinária ou possível de atingir esse bem comum transcendente. Esse, para mim, é o problema grave da nossa sociedade de hoje. Perfeito. Bom, então, da minha parte seria isso. Obrigado, Rodrigo, pela brilhante entrevista. Realmente foi muito esclarecedor. Espero que a palestra de agora também complemente esse assunto e que a gente possa divulgar cada vez mais esse ideal do bem comum, né? Para que a nossa sociedade possa florescer uma vez mais, né? Eu que agradeço pela oportunidade, Salve, de estar aqui na função de entrevistado agora. E a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, podem curtir essa entrevista, compartilhar, marcar os seus amigos, para que o canal do Instituto do Bem Comum também ganhe a relevância necessária e que a gente possa difundir a verdadeira essência do bem comum, que é bem tomista, aristotélica, e que tudo isso, que é o propósito do nosso Instituto, difundir o bem comum, também atinja a nossa comunidade, para que todos nós possamos estar integrados a uma comunidade mais ampla, que no fim vai ser a comunhão dos santos. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço.